Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esse texto do Evangelho de Lucas mostra de maneira muito clara sua preocupação em fazer um exame profundo, histórico, de tudo aquilo que ele iria relatar no seu Evangelho, dando então uma profunda segurança para esta pessoa que recebeu. Este Teófilo citado por Lucas, que possivelmente era alguém do alto escalão da guarda romana, ou então algum ministro, alguém de importância no cenário político e social, que se converteu a Cristo. E Lucas então resolve dar-lhe uma exposição do Evangelho, mas deixando bem claro que isso não foi algo que ele tirou da sua cabeça ou que era fruto de sua imaginação. Isso me fez pensar sobre duas escolas de interpretação na história do cristianismo que possuíam particularidades distintas: a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Alexandria, no Egito, que tem a sua base histórica lá pelo século II e III depois de Cristo, possuía um método de interpretação alegórico. Eles entendiam que o sentido do texto não estava no próprio texto, mas era mais profundo que o texto. E assim, com ideias de uma interpretação oculta, eles viam as Escrituras de maneira alegórica, e assim eram os seus ensinos e pregação. Os principais expositores dessa escola foram Orígenes e Clemente de Alexandria, que pregavam e que ensinavam a Escritura de maneira mais alegórica. Em contrapartida, a escola de Antioquia, na Síria, lá pelo século III e IV, entendiam que o método real e melhor era o método histórico-gramatical. Entendiam que o sentido natural do texto, considerado em seu contexto histórico e literário, eram mais seguros. Os principais expositores dessa escola foram Teodoro de Mepossuestia e João Crisóstomo, dando então sentido à figura de Cristo na história e a ideia clara de que o texto era o principal e não aquilo que se pensava acerca do texto. Quando eu li sobre esse texto de Lucas e analisando outros textos bíblicos, eu fiz uma análise com aquilo que nós vemos hoje em dia sendo feito em muitas igrejas. Quando pessoas sobem até o púlpito para falar acerca da palavra, eles se utilizam do texto bíblico apenas como um trampolim para passar as suas ideias, parecendo muito com a escola de Alexandria. Mas a interpretação alegórica das Escrituras levaram as pessoas a erros grotescos. Muitas pessoas hoje em dia pregam, leem a Bíblia na igreja e tentam pregar mensagens utilizando-se de alegorias, e com isso surgem confusões terríveis, interpretações equivocadas e ideias que não dizem respeito com o texto. Por isso, observe com muito cuidado que, se o pregador estiver pregando alegoricamente, ele corre um sério risco de dar um sentido ao texto que o texto não tem. E lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus, de que nenhum jota, nenhum tio seria tirado da profecia. O apóstolo Pedro escreve dizendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque homens santos falaram pelo Espírito Santo. Por isso que eu pertenço e sigo a escola de Antioquia,
Acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser interpretada de acordo com o seu próprio texto e com o seu contexto histórico.